Boa tarde, estudantes do Rio Grande do Norte que se submeteram ao vestibular da UFRN. Eu vou comentar para vocês aqui a prova de redação. Inicialmente vamos fazer 3 reflexões sobre essa proposta: redes sociais, exercício ou abuso da liberdade. Inicialmente vamos provocar o seguinte questionamento. O aluno deve lembrar que ele vai produzir um artigo de opinião. E o que é o artigo de opinião? Então, esse tipo de gênero, que é pertencente à sequência argumentativa, é um texto que aborda um contrato argumentativo. Quer dizer, é uma dinâmica argumentativa entre jornal, sujeito argumentador, leitor crítico, leitor responsável, socialmente engajado com as práticas sociais, que é o público-alvo, e temas polêmicos. Então, esse contrato argumentativo do artigo de opinião, ele é materializado com inquietação. Quer dizer, você observa que os articulistas desse tipo de gênero, eles constroem um investimento autoral. Eles se indignam, manifestam inquietações, manifestam preocupações sociais, revoltas. Não é aquele texto morno. Aliás, em nenhum texto argumentativo existe neutralidade. Então, o sujeito argumentador desse tipo de produção, ele exerce poder sobre o dizer. Ele constrói uma autoria textual, é atuante do discurso, e para isso ele vai construindo a validação do discurso, quer dizer, a validação e a acreditação argumentativa, que são os argumentos de validade, mas associados a comentários críticos, a julgamento de valor. Quer dizer, é a harmonia entre o convencimento e a persuasão, os recursos da retórica, a linguagem polissêmica, tá? E é fundamental essa reflexão relativa ao público-alvo, porque esse tipo de gênero, ele leva em consideração o leitor. É um texto de caráter dialogístico. Ele interage, mobiliza, tá? Pensa no leitor, no conhecimento do leitor, nas experiências dele, até para antecipar possíveis objeções desse tipo de leitor. Então, em termos genéricos, o artigo de opinião é dialógico e faz essa harmonização entre o convencimento e a persuasão. Bom, a segunda reflexão, nós podemos aqui lembrar rapidamente os critérios da UFRN, critérios com os quais o redator corrige o artigo de opinião. Então, rapidinho, a adequabilidade ao tema, a formulação de um posicionamento crítico, mais convencimento, mais manutenção da orientação argumentativa, mais as especificidades extratextuais, como um título bem construído, elaborado, convidativo, crítico, em razão de jornais não trabalhar em contexto sem títulos. Em seguida, os elementos textuais propriamente ditos do artigo, aquilo que faz com que o texto seja um artigo de opinião, a exemplo do caráter dialogístico, da manifestação da inquietação, da autoria crítica em função do leitor, da persuasão e do convencimento. Aí vem a questão do gerenciamento de voz ou de vozes alheias. Vem a gramática, a coesão e a coerência a partir da manipulação dos elementos coesivos, desde manipuladores, encapsulamentos, anaforizações, e aí a progressão de argumentos, orientar, selecionar os argumentos mais frágeis para o mais forte, sinalizar com operadores, encapsuladores, tá? Enfim, a paragrafação e todo esse jogo de coesão e coerência, tá? Que constroem a rede de substituições e sequencialidade. Bom, e em terceiro plano vem propriamente o tema exercício ou abuso da liberdade. Aliás, exercício ou abuso da liberdade. Então, esse tipo de tema, obviamente, que eu creio que o redator, o professor, ele vai considerar, digamos, o seu posicionamento crítico bem fundamentado, convincente, persuasivo e progressivo. O professor não vai fazer queda de braço com o estudante. Ele não vai exercer poder, quer dizer, se ficar debatendo ou desconstruindo a argumentação do estudante. Então, desde que você formule uma opinião sobre esse tema, e aí você acredite, valide,
construa uma persuasão, uma autoria significativa, tá? E chegue a uma conclusão, faça sugestões, faça toda uma argumentação sólida, então seu texto vai ser bem avaliado. Todavia, esse tipo de tema abre espaço para pelo menos dois movimentos, ou um movimento bipartido, que é a concessão textual. Então, a priori, a concessão textual, o aluno entraria e faria uma negociação, no sentido de que poderia reconhecer que essas redes sociais, elas constroem uma cidadania, elas politizam e abrem espaço para manifestações de mudanças sociais. Todavia, ou apesar disso, elas, digamos, também constroem humilhações, incitam a violência, o ódio, os preconceitos, inúmeros tipos de preconceito e até violência. Aí, para isso, o aluno poderia utilizar várias creditações. Por exemplo, aqui lembramos daquela garota Sofia Fernandes, que chamou os nordestinos de macacos, uma garota do Rio Grande do Sul. Essas brigas de gangues, de torcidas de futebol, que começam nas redes sociais, descambam para os estádios, terminam nas ruas, vitimou Diego Martins Leal, um jovem estudante, torcedor do Vasco. E se você prestar atenção no seu material, da clínica de redação, da UTI, as propostas de redações, a proposta 4, 6, 9, 8, a proposta 18, o texto nota 1000 da cartilha do Enem, de Isabela Carvalho Leme, e o texto estudado recentemente na UTI, bullying, intimidação vexatória. Todos esses textos trabalhavam informações que respaldam o exercício do abuso da liberdade. Uma outra aposta concessiva seria você reconhecer que as redes sociais, digamos, incitam a violência, o ódio, o preconceito e até tragédias. Entretanto, não se pode abdicar dessa instrumentalização, dessa ferramenta comunicativa, porque ela ajusta, politiza, porque ela traz, implica cidadania, constrói uma cidadania e até provoca mudanças sociais. E para tanto você puxaria inúmeros exemplos, desde a Primavera Árabe, por exemplo, ou também podia trabalhar, contemplar a revolta do Busão, o movimento Veta Dilma, o Veta Mais Dilma. Podia pegar essa mobilização que está sendo feita atualmente sobre os índios Guarani Kaiowá, uma mobilização cuja carta foi publicada no próprio Facebook. Então, entre outros inúmeros argumentos, desde que comentados, bem avaliados criticamente e persuasivos, não levam você a, digamos, fazer um bom texto, uma boa produção, um bom artigo, digamos, bem fundamentado, e lembrar que a sugestão também é importante porque é uma postura ética, tá? Bem, em síntese, eram essas observações que eu queria fazer a respeito da prova da redação da UFRN, e agradecer a todos, deixar aqui um agradecimento pelas manifestações de apreço e gratidão com que os alunos têm se manifestado nas redes sociais, quer dizer, no Facebook, a respeito do meu trabalho na prova de português aqui do Lógico, aliás, no curso de português, e desejar a todos um excelente resultado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte.